A incidência de AIDS no mundo está em queda, segundo um relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas para a AIDS. A pesquisa mostra que o reforço na prevenção da doença tem funcionado, mas que um ritmo considerado lento. O Brasil é exemplo no tratamento da doença, mas obstáculos como a resistência em mudar o comportamento e também o preconceito ainda atrapalham. O avanço na prevenção da AIDS foi responsável pela queda de 8% nos casos registrados em 2007 no mundo. No Brasil, só neste ano, o uso de preservativos já cresceu 11% na comparação com todo o ano passado. Quem tem a doença está vivendo mais e os registros de AIDS estão praticamente estáveis. O acesso a remédios e aos testes para gestantes no Brasil é exemplo para o mundo. Mas as regiões mais pobres e de difícil acesso no país, como a Amazônia e o sertão nordestino, continuam sendo um desafio. Nesses locais, prevenir a doença não é prioridade, porque o número de casos é baixo. Um erro primário, segundo a Agência da ONU para a AIDS. O grande desafio é a prevenção. Por quê? Porque prevenção é exatamente para a população que não necessita do tratamento, é a população sadia, a população saudável, a população que não está ainda afetada pela epidemia. De um modo geral, há um equívoco de alguns políticos, principalmente a nível local, que se a prevalência é baixa ou há poucos casos de AIDS, não vamos investir em AIDS porque o problema não existe. Na realidade, nós aí que temos que efetivamente estar fazendo a prevenção. Já o preconceito é um problema generalizado. E aliado ao acesso precário a tratamentos em algumas regiões, gera um quadro preocupante. Apenas 30% das pessoas fazem testes para saber se estão com AIDS. Não dá para uma pessoa ir num consultório médico e porque ela é bonitinha ou arrumadinha, o médico descartar a hipótese. Hoje as pessoas têm que se ver em situações que se apresentam como vulnerabilidade. Então uma pessoa que se relaciona sexualmente sem uso do preservativo, ela se encontra em situação de vulnerabilidade. Uma pessoa que compartilha seringas no uso de drogas, ela se encontra em situação de vulnerabilidade. Então ela precisa se ver nessa situação e ser identificada como tal. Na avaliação do governo, é preciso haver mudança de comportamento entre jovens de 15 a 24 anos e também entre mulheres. Ao longo do tempo, uma epidemia que tinha 28 mulheres para cada homem, hoje ela tem quase uma igualdade entre homens e mulheres dentro da dentro do nosso quadro epidemiológico no país. Hoje o desafio é fazer com que as mulheres tenham poder de negociação sobre o uso do preservativo, que tenham acesso ao serviço, por exemplo, no pré-natal, do teste anti-HIV, que os serviços incorporem essas questões.